Olá, que bom que você está conosco ouvindo essa série 3 Minutos para a Eternidade. Hoje, nesse domingo de Páscoa, que você está vendo esse vídeo, seja tempo ou fora de tempo, ele está sendo publicado no domingo, onde nós celebramos a Páscoa do Senhor. Mas, na verdade, a Páscoa não é celebrada uma vez por ano. Você vai entender hoje, nesse vídeo, a partir do momento que Cristo veio e Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu e ressuscitou, Ele instituiu a sua própria Páscoa. E você vai entender isso durante esse vídeo. Preste atenção. Inicialmente, a Páscoa foi instituída lá no livro de Êxodo, capítulo 12, onde é o texto hoje que nós vamos ler. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. E o texto vai até o verso de número 11, 12, e vai explicando como que deveria ser celebrada a Páscoa. A Páscoa foi instituída, então, como um memorial para os israelitas, quando Deus estava libertando eles do Egito. Eles estavam presos no Egito, e Deus, através de Moisés e Arão, então vão até o faraó e pedem a libertação do povo. E começam as pragas sobre o Egito. E a última praga era a praga do anjo da morte. E esse anjo passaria em todas as casas, à meia-noite. E as casas que não tivessem o sangue sobre os umbrais, passado nos umbrais da porta, então todas as pessoas ali, os primogênitos, seriam mortos pelo o anjo da morte. Era uma proteção de quem tinha Deus e quem não tinha, quem era do Egito e quem não era. Então, Deus, na longanimidade dele, ele foi enviando as pragas e o povo não se convertia. Faraó também não deixava o povo sair, até que a última praga é instituída. E isso aconteceu lá no Egito. Então, o Senhor institui a Páscoa lá atrás. E tinha que se comer nessa noite um cordeiro sem mácula, um cordeiro de 1 ano, sem ruga, e era preparado para as famílias comerem nas suas casas. Esse foi o primeiro momento da instituição da Páscoa. A Páscoa foi instituída para os judeus deste formato. Hoje, nem os judeus, só existe, me parece, pelos estudos, um grupo dos essênios que ainda praticam a Páscoa nesse formato do Êxodo 12. O restante, sequer os próprios judeus praticam a Páscoa desse formato. E aí então nós começamos a entrar no mundo contemporâneo, moderno, e nós começamos a notar os ovos de Páscoa, as tradições, que não tem nada a ver com a Páscoa verdadeira e nem com o Cordeiro de Deus. Então, neste caso, nós temos aí estudos que mostram que a tradição da Idade Média colocou os ovos de Páscoa. A Igreja Católica aderiu a essa tradição, que era dos chineses. Os chineses foram os primeiros a distribuir ovos na época da primavera. E no século XVIII, em 1800, a Igreja Católica adere também aos ovos e adota o símbolo do ovo como a ressurreição. Os coelhos surgiram em 1215. Os coelhinhos, primeiros vieram os ovos, depois os coelhos, a tradição. Então, todo esse processo era um processo de lembrar da Páscoa depois, que era a libertação do povo lá do Egito. A Páscoa, então, o nome Páscoa vem do hebraico passar por cima. O anjo do Senhor passaria por cima de cada casa, e então, aonde não tivesse a marca do sangue do cordeiro, ali a morte estaria anunciada.
Isso mostra que hoje nós vivemos em Cristo Jesus uma nova Páscoa, né? Porque o Cordeiro significa o próprio Cristo. Em João 1,29, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As ervas amargas que tinha que se comer era a lembrança da servidão. E hoje é a servidão que nós antes éramos do Egito, do mundo, que representa o mundo. E hoje nós temos que nos lembrar na Páscoa. E também em João capítulo 18, verso 39, diz que uma pessoa sempre era solta na época da Páscoa, a libertação de alguém. Mas a Páscoa de hoje, ela foi voltada a Cristo. Cristo, quando ele morreu e ressuscitou, e deixou ali a ceia do Senhor. A Bíblia diz que então Jesus passa a ser a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 5:7, ele diz: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. A partir do momento que Cristo veio, Cristo morreu e ressuscitou, nós, os cristãos, embora no dia da Páscoa celebrem, lembrem da Páscoa, a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. É quando Cristo nos faz participar da ceia do Senhor, nos lembra de todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, estarei participando da festa do Senhor. Porque toda vez que fizer isso em memória de mim, estarei anunciando a minha vinda. Então a Páscoa do cristão é a ceia. Toda vez que ele participa da ceia, ele lembra que Cristo morreu por ele e que ele foi retirado do Egito, do mundo. Então a Páscoa do cristianismo moderno, ela só é verdadeira e intensa se ele estiver ligado na cruz e estiver participando da ceia do Senhor. Se você ainda não entregou o seu coração, não se batizou nas águas para participar da ceia, precisa se batizar nas águas, porque as águas representam o novo nascimento de alguém que foi retirado, morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Se você quer celebrar uma verdadeira Páscoa, você precisa entregar o seu coração a Cristo, passar pelas águas do batismo, se tornar um discípulo e a partir daí então participar da ceia do Senhor na sua igreja. E toda vez que você estiver participando, você estará anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Deus abençoe a sua vida e que Cristo, a nossa Páscoa, esteja em nossos corações a cada dia. Deus abençoe a sua vida.